de notícias e sites de como você teria saído do SBT. Uhum. E é bem explícito a fala. É que o Dudu teria, me perdoe até a expressão, mas com muito respeito nesse aspecto, que teria defecado, se limpado, colocado atrás de um micro-ondas, acredito que tenha sido isso, uma toalha, e que teria descoberto no outro dia, e isso teria sido efetivamente a motivação. E o que me chamou muita atenção, Dudu, é que os próprios programas da casa repercutiram essas notícias. Ah, não, peraí. Teve programa do próprio SBT que repercutiu? Teve. Qual? Absolutamente. Teve. O Gentili teve. Ah, o Gentili fez uma piada, é verdade. Mas não negativa. Alguns fizeram piadas. Aham. Não de. É verdade, lembrei agora que o Gentili fez. Não que ele tenha repercutido de uma forma abusiva. Ele fez uma piada como ele faria de qualquer outro emissora. Deixar muito justo. Mas o Gentili, eu acredito que provavelmente ele fez essa piada porque viralizou essa notícia. Óbvio. Não, exatamente. É isso que eu tô te falando. Ele não fez com o intuito, talvez, com a maldade, né? de ser pejorativo. Exato. De Até porque o programa dele é de humor, né? Não tem nada a ver com isso. Como é que tu recebeu essa notícia e, de fato, o que é verdade e o que é mentira nisso? Então, eu sinto muito por nenhum site ter publicado o verdadeiro motivo da minha saída do SBT. O fato é, isso, assim, não publicaram, mas no fundo, quem conhece televisão, quem sabe dos bastidores que se passa numa emissora, claramente sabe que eu era uma figura que nunca quiseram na emissora. Tanto é que na minha primeira semana já tentaram me tirar. Na minha primeira semana, houve outras tentativas de me tirar ao longo dos anos, entendeu? Mas na época, quem me deu a oportunidade bancava porque... O Silvio. Exatamente, mas ele bancava por quê? Porque se tinha resultados, né? Mas até o próprio bom resultado gerou muita inveja. Então, minha saída do SBT, por mais que publicaram e tentaram inventar histórias por trás da minha saída do SBT, não existiu uma história para saída a não ser que nunca me quiseram lá. Então, agora tiveram a oportunidade, por quê? Porque o Silvio, para quem não sabe, você, dona de casa que assiste ele, sabe que ele está longe das telas, mas não só das telas. O Silvio, na pandemia, por exemplo, ele ficou longe do vídeo, mas ele ligava todo dia para saber... Ele tinha autonomia dentro, né? Ele tinha autonomia e ele ficava a par de tudo que acontecia na emissora. Pós isso. Pós isso, agora, inclusive, a minha saída foi um marco dentro do próprio SBT, na história do SBT, da era pós-Silvio, que é o que o SBT está vivendo agora, que é a era pós-Silvio, que o Silvio está vivo, mas não está atuante nem no vídeo, no programa dele, nem nas decisões da televisão. Dudu, ou seja, quando deram no SBT, que o Silvio estava morto em termos de ADM, de administração, tiraram você. Exatamente. É isso? Exatamente. Isso, pontualmente assim, isso? É claro que as pessoas... faltou site publicar isso. Talvez... Então essa história de você ter defecado na toalha e ter colocado atrás, isso é fake news por completo? Eles colocam muitas vezes... algumas vezes já teve sim, nesses 7 anos, de eu passar mal, por exemplo. Eu já cheguei a passar mal no ar, que até saiu notícia na época, tem até o vídeo no dia da facada do Bolsonaro, que foi numa quinta-feira à tarde. Eu lembro disso porque na sexta... o primeiro assunto do dia ia ser isso, porque tinha acontecido na quinta-feira à tarde, eu ia repercutir na sexta-feira de manhã. Exatamente. E aí na quinta-feira, quando eu terminei o programa da quinta de manhã, eu fui para casa e estava com muita febre, fiquei deitado na cama o dia todo, à base de medicamento, e a febre não passava, e eu não me alimentei durante o dia todo, e estava muito fraco. Mas nessa minha garra de querer fazer televisão e de falar, não, opa, vamos lá, vamos fazer mesmo passando mal, vamos lá. Eu lembro que na quinta-feira, quando eu fui para apresentar o jornal na sexta-feira, para repercutir lá a facada e tal, quando entrei no ar, antes de entrar no ar, eu já me sentei numa cadeira que eu estava muito fraco. Eu já estava pálido. E quando eu entrei no ar, para falar, eu tive que fazer força para falar, e de repente começou tudo, os objetos ficar longe assim de mim, deu uma sensação que eu ia ter um desmaio. E aí eu lembro que eles me cobriram com imagens, eu fiquei sem falar um tempo. Depois eles falaram no ponto, chama a repórter lá de frente do hospital que ela vai segurar. Aí eu chamei a repórter. Em televisão dá pra fazer isso. Exato. E aí ela segurou lá um tempo, ela foi segurando, falando. E assim, na época não tinha ninguém para me substituir, porque o Marcão ainda não tinha chegado na emissora. E aí eles falaram, vai chamando o VT até o Marcão ficar pronto. Aí eu fui chamando um VT atrás do outro e deixei mais a repórter falar. E foi indo, aí depois chamou o intervalo.
E aí o Marcão assumiu na sequência e eu de lá fui pro ambulatório. Olha que situação, eu tinha passado mal no ar. Os sites publicaram. Dudu Camargo chega embriagado e passa mal no programa. Gente, aí eu falo para você que vai entrar ou seguir uma profissão, siga a profissão que você ama, porque você vai encontrar muitas dificuldades no caminho, como, por exemplo, mentiras que vão falar sobre você. Então, teve vezes no SBT que muitas vezes eu passei mal, mas nada, gente, os sites distorcem, colocam a história de uma forma que não acontece, Mas quem entendeu? é que dava essa informação, Dudu? Hã? Quem é que passava essa informação, cara? Então, aí que tá, né? Ou muitas vezes eu até falava, pô, é o colunista que não gosta, ou que tá com inveja, ou que tá falando mal. Mas, analisado friamente, e você me perguntando agora, atina dentro de mim a situação de que poderia alguém que não goste implementando tudo isso, sabe? Impulsionando. Ou cai naquela de suposição. Ah, ele passou mal, é um garoto jovem, então provavelmente passou mal porque estava bêbado, embriagado, algo do tipo. E nunca aconteceu. Em 7 anos, em 7 anos você teve lá. Qual foi a possibilidade que você chegou embriagado? 0, gente. 0. Zero de possibilidade. Eu sempre... Primeiro, que bebida alcoólica, não gosto. Quem me conhece sabe. Eu já tomei bebida alcoólica para experimentar. Você falar para mim, ó, tem um drink aqui novo e tal, ele é de caju, igual... Mas e também não não só tem, bebida. mas também não tem, se você quiser experimentar ou tomar... Não, tem. realmente não tem, mas eu tô falando porque eu tô revelando até o meu lado íntimo disso. Então, muitas vezes eu fui injustiçado, sabe? Aquela matéria do Pânico, você acha que não deu uma atrapalhada nisso? Na colar da imagem? Sim, com toda certeza. Com Concorda? toda certeza. Sim, vem de uma imagem de um jovem meio doidão e tal, mas era a proposta do Pânico na época, mas acabou fazendo analogia na cabeça das pessoas. Tá aí. Os sites fazem suposição daquilo que eles acabam vendo e que Por isso nem que eu tô te sempre é perguntando, verdade, né? o cara faz essa captura dessa imagem, que o cara se propõe a ir lá beber, e você disse que não bebeu, que foi toda uma encenação. Não, e assim, isso é prova. Eu depois segui para o ambulatório do SBT. Se tivesse alguma coisa, viria um diagnóstico da própria empresa, entendeu? Surgiu algum dia, por exemplo, que você tenha passado mal estomacalmente, que tenha sujado o ambiente que você estava, ou que você tenha passado um dia do outro? Isso inventa, porque... eu só estou te perguntando para esclarecer definitivamente. Então, na verdade, o que acontece? Eles inventam muita coisa por cima de histórias que vão criando. Criando histórias das mais malucas. Eu me lembro de uma vez que falaram, olha, Dudu Camargo, após críticas, é visto chorando na redação. Isso lá no meu começo, quando eu fui muito criticado. Gente, mal sabiam que eu estava dando risada. Era feliz da vida, que eu estava saindo nas principais colunas que eu sempre li. Estava saindo, mesmo criticando, eu estava feliz da vida porque estava sendo repercutido, entendeu? E muita gente... Aí cai naquela de novo, o site supondo que ele está sendo muito criticado, ele deve estar triste, ele deve estar chorando, então vamos publicar isso. E tem muito. Então, sofre muita inverdade. Por isso que eu falo, a internet é um perigo hoje em dia. E olha, não vale mais aquele ditado, né? Que uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Porque, por exemplo, um site, ele publica uma notícia mentirosa e o que acontece? Essa notícia... Os sites não querem saber se é verdade ou mentira. Um site importante publicou. O outro copia e cola, né? Aí dali a pouco tem 1000 sites. Então quer dizer que aquela história, por mais que seja mentira, replicada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Então esse ditado, eu acho que na era atual ele cai por terra. Bom, quantas pessoas você tinha na equipe? Não existia... você acredita que essa equipe que você tinha no Primeiro Impacto não tinha uma proteção? Você não confiava naquelas pessoas lá? Não, confiava sim. A equipe que estava comigo era uma equipe assim... claro, a gente não sabe quem verdadeiramente gosta da gente, mas sempre... claro, pessoas da equipe tinha pessoas que eu era mais próximo da equipe, né? Mas sempre me trataram com muito carinho. Com muito carinho, não tenho nada a declarar de negativo por parte da equipe, né? Inclusive, depois que eu fui amadurecendo na questão editorial do jornal, de trabalhar, eu trabalhei muito mais próximo da minha equipe, né? Só o dia a dia, né? Só o dia a dia. É que você vai aprendendo. No dia da tua demissão, como é que você descobriu, pra gente ir fechando esse ciclo? Isso eu já estava sentindo há muito tempo. Você foi afastado há algum tempo? Isso. Ou você pediu afastamento? Não. De verdade? Fui afastado, mas isso saiu publicamente. Sim, tal, mas na assim, época,
a gente não sabe o que O que é verdade, o que é exato. O porquê você foi afastado do SBT e como você foi afastado. Sim, sim. Eles tiveram muito cuidado e tudo mais. Mas assim, eu já estava sentindo, não sei se na sensibilidade espiritual, de que algo estava para acontecer, enfim. E Por resultados? não, jamais por resultados. Você dava o resultado. Isso, exatamente. Isso eu sou muito ligado a Ibope e eu admitiria aqui falando, ó, o jornal caiu nos últimos meses que eu fiquei. Não teve Então isso. foi sabe? pela saída do Silvio Do comando, a emissora ganhou nova organização, novos ares de pensamentos, foram para um outro lado. Nova gestão. Exatamente, nova gestão. E eles não queriam o Dudu Camargo lá. Nunca quiseram, como eu tinha explicado desde o começo, então agora seria a oportunidade para mudar o que precisava mudar, mas que nunca puderam fazer. E como é que foi o dia que chegaram para você e disseram assim, você está afastado? Ah, não, quando eles chegaram para eu conversar lá com o departamento, enfim, necessário, que não foi nem RH, foi o diretor do setor que eu trabalhava e tudo mais, quando chegaram eu já sabia, enfim, da situação, porque não só a imprensa estava publicando, mas antes da imprensa publicar... A Rádio Peão já sabia. Não era nem Rádio Peão, pelo Rádio contrário. Peão, para quem não sabe, só para explicar, é a galera de cinegrafista. Não, pelo contrário, muitos, assim, do bastidor, até depois das férias que eu tive antes de encerrar a parceria, eles mandaram, quando você volta, estamos com saudade, que dia você volta, quando acabar essas férias, ou algo do tipo. Então, a Rádio Peão em si, não tava tudo tranquilo. Só para deixar claro, a Rádio Peão que a gente fala é um termo que a gente usa dos batidores, né, Dudu? Da galera que trabalha com a gente. A galera mesmo que tá ali... No dia a dia. Na iluminação. Todo mundo que tá ali na base. E tudo. Então, antes da imprensa publicar, eu já sentia. Porque eu já senti que... Te doeu? Só precisar... Na verdade, o sentimento... De verdade. O sentimento foi... Fazendo o exercício de sinceridade. É isso. Eu estava saindo... saindo do leito familiar. Sabe aquela história quando o filho precisa sair da família para alcançar novos voos e buscar outras situações? Então, eu estava saindo porque o SBT, eu estava desde pequeno. Eu já tinha convivência no SBT desde pequenininho como ator, depois como contratado, entrei com 18 anos no jornal, ainda assim... 7 anos, 8 anos, é uma vida. Exatamente. Eu convivia mais com aquela produção, mais com aquelas pessoas que estavam lá dentro do que com a minha própria família. Lá? Exato. Não, de dormir... Às vezes? Às vezes, sim. Mas assim, muito que acontecia era... Eu ia para casa só para dormir. Mas, basicamente, a minha vida era almoçava, lá naqueles jantava, bastidores, tomava café. tudo lá no SBT. Então, quando eu saio, é como se fosse uma família, né? Eu saindo da casa da minha família, né? Onde eu aprendi e cresci com aquelas pessoas. Então, claro, você sente saudade e tal. Chorou, Dudu? Não, eu nunca levei pro emocional. O sentimento foi mais de gratidão do que qualquer sentimento negativo. Foi muito mais um sentimento de gratidão, de verdade. Ali caiu a minha ficha da gratidão, agradeci a todos realmente, porque foi uma história muito bonita, uma história de resultado, de superação, sabe? Apesar das perseguições de 80% jogando contra. 80%? Assim, de todo mundo fazendo, sabe? Você acha que você volta para lá? Não sei, tudo é possível.